Na Rússia, decidiram restaurar o legado da União Soviética. Os aparelhos subaquáticos únicos Mir, nos quais Vladimir Putin já mergulhou até o fundo do Baikal. O que há de especial neles e como isso está relacionado com a atual crise no Oriente Médio e o bloqueio do Estreito de Hormuz? Vamos falar sobre isso, além do início dos testes do segundo gigante russo do gelo, anunciar nosso novo programa analítico e, como sempre, apresentar o herói logo após um breve resumo das notícias positivas. Em Novosibirsk, começou a produção em série do drone bombardeiro multifuncional Vorobei 15. O cluster de inovação de Moscou lançou o primeiro centro de testes de ciclo completo da Rússia para robótica e sistemas autônomos. Foi inaugurado em Moscou um centro de montagem e testes de microchips. Em Izhevsk já funciona a produção de módulos eletrônicos para telecomunicações. Em São Petersburgo foi relançada a fábrica de geladeiras que anteriormente pertencia à Bosch. Em Omsk, inauguraram produção de isoforona para substituir importações. Em Samara, funciona a produção de mastiques e adesivos para a indústria automobilística. Na região de Ivanovo, há uma produção de processamento de metais. Em Udmurtia, produção de materiais de construção. Na região de Rostov, uma fábrica de extração de óleo. O Instituto Russo de Oceanologia assinou um contrato com o Escritório Central de Projetos Rubin para a manutenção técnica do aparelho subaquático Mir, visando seu reparo e retorno à operação. Em breve, um dos dois Mir será transferido do Museu do Oceano Mundial, na região de Kaliningrado, para Kronstadt, para a realização dos trabalhos necessários. Com base nesses resultados, será tomada uma decisão sobre o futuro do aparelho, restauração ou construção de um novo análogo. Para entender essa necessidade, como sempre, uma breve viagem pela história do tema vai nos ajudar. Em 17 de janeiro de 1966, perto da vila espanhola de Palomares, a uma altitude de 9.450 metros sobre o mar Mediterrâneo, ocorreu um acidente aéreo que quase resultou em um apocalipse local. Um bombardeiro americano B-52 colidiu com um avião-tanque KC-135 durante o reabastecimento. Como resultado, o avião-tanque foi destruído junto com sua tripulação e o bombardeiro se despedaçou, sendo que apenas alguns membros da tripulação conseguiram se salvar pulando de paraquedas. Mas a bordo do B-52 havia 4 bombas termonucleares, cada uma com potência de 1,1 megatons, em equivalente de TNT, o que é dezenas de vezes mais poderoso do que as bombas lançadas pelos americanos sobre as cidades japonesas. 3 caíram em terra perto da aldeia, a 4ª caiu no mar. O explosivo de 2 bombas que atingiram a terra detonou e espalhou material nuclear pela região, mas não houve reação em cadeia e, felizmente, não ocorreu uma explosão nuclear. No entanto, as consequências da contaminação nessa região da Espanha ainda estão sendo tratadas até hoje, mas a bomba que caiu no mar representava a maior ameaça. Não porque pudesse explodir, mas porque os espiões soviéticos poderiam chegar primeiro à mais nova tecnologia secreta. Os americanos levaram 80 dias para encontrar a bomba e conseguiram localizá-la com a ajuda do submersível tripulado Alvin. E isso foi uma grande sorte, além de confirmar que esse tipo de equipamento é adequado para cumprir missões tão importantes. Naqueles anos, aparelhos semelhantes não eram construídos na URSS. A URSS, apesar de todo o seu poderio técnico, tinha seus pontos fracos. Em particular, quase toda a frota científica era construída em estaleiros estrangeiros. E os aparelhos da série Pisces, capazes de descer a 2.000 metros, eram comprados do Canadá. Para superar o atraso, era necessário criar uma tecnologia de mergulho muito mais profunda. Mas não havia tempo para desenvolver algo próprio, então o pedido para criar o Mir 1 e o Mir 2 foi feito a uma empresa amiga naqueles anos. Na época, sanções americanas proibiam a transferência de tecnologias avançadas para a URSS, como a fundição de esferas de titânio.
Os finlandeses encontraram uma solução e criaram, no lugar do titânio, uma liga especial que se mostrou superior. Assim, os Mir adquiriram capacidades únicas e podiam descer a profundidades de até 6.000 metros sem risco para a tripulação. Mas a principal diferença deles é o funcionamento em pares, implementado através de um sistema de controle especial. Ela permitiu realizar operações extremamente complexas, onde um aparelho dá suporte ao outro, inspecionar grandes objetos juntos de diferentes ângulos e executar manobras sincronizadas. Até hoje, não existe no mundo outro par de aparelhos capaz de fazer o que os Mir faziam. Apesar da fortíssima pressão política dos Estados Unidos e da sabotagem secreta da CIA, em 1987 eles foram concluídos e entregues à URSS. Desde então, com a ajuda da dupla subaquática, foram realizadas muitas expedições valiosas em diferentes partes do mundo, nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, inclusive para eliminar as consequências dos acidentes dos submarinos nucleares Komsomolets e Kursk. Em 2007, os aparelhos Mir entraram para o livro dos recordes Guinness ao realizar o primeiro mergulho da história no ponto do Polo Norte geográfico, a uma profundidade de 4.300 metros, onde fincaram a bandeira russa. Os Mir participaram das filmagens do filme Titanic, do diretor James Cameron, e mergulharam até o navio naufragado. Em 1º de agosto de 2009, com a ajuda deles, Vladimir Putin realizou um mergulho até o fundo do Lago Baikal, e o Centro Americano de Monitoramento de Novas Tecnologias chamou os Mir de os melhores submersíveis tripulados de grande profundidade do planeta. Infelizmente, em 2015, essa maravilha da tecnologia foi desativada e transferida para um museu para ser preservada. O país entrou em uma nova era e reduziu o número de expedições científicas importantes, porém caras. Felizmente, ao que tudo indica, os aparelhos podem ser restaurados e agora esse assunto está começando a ser tratado com seriedade. Então, para que e por que exatamente agora? Na verdade, hoje a Rússia já possui outros veículos subaquáticos. Por exemplo, o Vityaz-D, criado pelo mesmo TSKB Rubin, que agora recebeu a tarefa de inspecionar o Mir. Em 2022, o Vityaz-D se tornou o primeiro veículo de sua classe na história a descer até o fundo da Fossa das Marianas, a uma profundidade de 11.000 metros. Mesmo sendo um veículo não tripulado, muitas tarefas ainda exigem uma pessoa a bordo. No entanto, temos também o cônsul multifuncional do projeto 16.811, ou sua versão modernizada, RUS, que são capazes de descer com pessoas a bordo a 6.000 metros ou mais. No entanto, eles estão sob responsabilidade da Marinha e realizam seu trabalho secreto. Mas, para tarefas civis, simplesmente não temos equipamentos adequados. Mas por que são tão relevantes agora? Olhe para o que está acontecendo no Golfo Pérsico, o bloqueio do Estreito de Hormuz e o equipamento russo levou ao aumento dos preços dos elementos de terras raras, muitos metais e outros componentes necessários para a produção de armas modernas. Mesmo que o conflito acabe logo, será preciso usar o Golfo Pérsico para reabastecer estoques, considerando as novas realidades, garantindo alta demanda por muito tempo. Então, um dos principais méritos dos Mirs é o estudo das chamadas fumarolas negras, fontes hidrotermais submarinas ativas, das quais, sob pressão de centenas de atmosferas, é expelido um coquetel de elementos químicos como cobalto, níquel, cádmio, zinco, ouro, prata e outros, e em concentração 10 vezes maior que na superfície da Terra. Embora a humanidade ainda não saiba como extrair esses elementos no oceano, no futuro isso será possível, mas antes é necessário continuar os estudos. Além disso, os Mirs nos permitirão continuar a pesquisa do fundo do Ártico e justificar nossas reivindicações sobre as ricas reservas não só de metais, mas também de petróleo e gás. Os problemas regulares de navegação nos mares do Sul, mesmo que o bloqueio atual seja suspenso, aumentam a importância da nossa rota marítima do Norte. E isso exige um estudo mais aprofundado do relevo submarino para traçar rotas seguras, manutenção das redes submarinas de cabos e oleodutos, além de outros trabalhos que só podem ser realizados por esse par único de Mirs.
É por isso que a restauração deles será um acontecimento muito útil. Claro, seria possível construir novos aparelhos, mas esse é um processo demorado e mais caro. E será que isso é realmente necessário? Vamos lembrar do americano Alvin, que achou uma bomba termonuclear no fundo do mar. Ele foi construído em 1964 e você pode se surpreender, mas ainda está em serviço. Naturalmente, passou por várias modernizações e reparos, mas a margem de segurança da estrutura principal desses aparelhos é tão grande que até mesmo um século de operação não seria problema para eles. Então, nossos MIRs, do ponto de vista técnico, ainda estão em plena forma. Vamos mantê-los informados sobre os acontecimentos. E aqui vai mais uma ótima notícia. O novo navio gazeiro russo de classe de gelo reforçada Ark-7 Konstantin Passier iniciou os testes de navegação. Na edição número 695, contamos que o primeiro navio-tanque desse mesmo tipo, Alexei Kosygin, partiu em sua viagem comercial inaugural. Isso mostra que a Rússia superou as sanções e terminou sozinha a construção de uma embarcação complexa. Agora vemos que o segundo navio transportador de gás do projeto saiu para testes. E isso mostra que as tecnologias-chave foram dominadas com sucesso em série ou substituídas. A notícia ganha relevância especial devido à mesma crise no Oriente Médio, pois enormes volumes de GNL estão agora presos no Golfo, enquanto há uma fila para os recursos russos. A escassez de navios-tanque de classe de gelo, aptos a levar nosso gás das fábricas árticas pela rota do Mar do Norte, dificultava o desenvolvimento do comércio. Por isso, é ainda mais gratificante ver como os engenheiros russos provaram novamente que para nós não existem tarefas impossíveis.